Temos coisas aqui, olha. Deixa eu tomar meu golinho de café, porque, como dizem, a coisa vai pegar. Que coisa, coisas boas. Ensinos, aprendizado, crescimento. Abre sua Bíblia aí, irmão, irmã. Efésios capítulo 5, versículo 23. Efésios 5, 23. Se você quiser nos acompanhar pelo Facebook, já estamos ao vivo, viu? E estamos gravando para o YouTube, nosso canal. No YouTube é Mário Filho, PR, você pode se inscrever lá se quiser. E o nosso endereço lá no Facebook é facebook.com/pastor Mário Filho, tá? Efésios capítulo 5, versículo 23. Você tem a Bíblia? Leia comigo. Se você não ler e não ouvir a leitura que eu vou fazer, você não vai entender nada do que eu vou falar. Sabe por quê? A gente não vai ficar trazendo essa água com açúcar. Água com açúcar não alimenta. Não alimenta. Então, se você puder ler, leia. Se não, ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Uma irmã perguntou para mim, acho que ontem ou anteontem, e eu presto muita atenção nas perguntas que eu recebo. Sabe por quê? Porque a pergunta de uma pessoa é a dúvida de centenas. E eu respondo a todo mundo. E essa irmã perguntou: pastor, a denominação tal é séria ou não? E eu respondi assim para esta irmã: olha, depende, né? Porque esta denominação, existem sei lá quantas variações que usam este primeiro nome. Então depende, né? E aí eu falei, essa irmã tem uma dúvida, tantas outras pessoas têm dúvida na hora de frequentar uma igreja. O verdadeiro, o salvo, ele pode não estar feliz na denominação que ele frequenta, ele pode não concordar, conforme ele vai crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, na maioria das vezes ele passa a não concordar com aquilo que ele concordava. E aí ele quer buscar um lugar onde ele pode se alimentar mais e melhor. E aonde é este lugar? Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022 está aí, viu? Nós vamos ter, provavelmente, mais de 500 mil de igrejas. Denominações, nós já passamos das 40 mil. Meu Deus. Né? Então fica difícil, né? Mais de meio milhão. O IBGE dá a marca de 575.402 igrejas no Brasil em 2022.
E elas são divididas num monte, né? Batista, presbiteriana, metodista, adventista, e vai por aí afora. E onde você vai? Aonde você vai alimentar o seu espírito? Aonde você vai se fortalecer em Cristo para o dia a dia? Então eu quero trazer aqui algumas características, trazer para você, e você, de posse disso, você vai saber, primeiro, se a igreja que você está é bíblica. Porque se não for, não adianta você frequentar. Você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. E se a igreja que você pretende ir, ou que você foi, é bíblica. Mas você tem que ter base para julgar. É você que julga. Não é o dono da igreja lá que fala, esta igreja, assim que eles falam, né? Esse ministério foi dado por Deus, foi criado. Isso é tudo mentira. Deus não cria isso aí. Isso aí é o homem que cria. Sabe por quê? Já vamos começar pela mentira, né? Há 50 anos, quando eu fundei esse... Aí vem as histórias. Olha, eu estou cheio de história, gente. É muita história. Quem fundou a igreja foi Cristo. Acabamos de ler aqui. Cristo é o cabeça da igreja. Fundador da igreja. O único sacerdote e rei, senhor e legislador é Cristo. Não é o fulano de tal, o Beltrano, o Ciclano. Não, é Cristo. Então a igreja tem que ter como centro, não o pastorzão lá, mas quem? Cristo. Cristo. Essa igreja tem que girar, para ela ser cristã, ela tem que girar em torno de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, da graça, da compaixão de Cristo. A vontade de Cristo não está num conjunto de leis. Está no Evangelho. Olha. Por causa disso que ele é o cabeça. Se você abrir em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, isso é importantíssimo. Isso aqui olha, isso aqui, quisera eu há 30 anos atrás que alguém me dissesse isso. Ninguém me disse. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ora, se você está numa denominação, ou você visitou, esse negócio de visitar também, hein? Olha, eu vou contar, hein? Lugar que fica falando, mas não tem, cadê Cristo ali dentro? Tem que ser Cristo. Cristo tem que ser o centro e a igreja tem que estar em volta dele. Não tem que estar em volta disso, daquilo, ou do homem de Deus, né? Porque essa história também de homem de Deus, hein? Isso é tão velho. É tanta falta de evangelho. Então essas frases, aliás, lá no meu blog, entre lá, leia. Esses vídeos estão todos no meu blog. Mas tem muita matéria. Tem lá uma que fala das frases, né, que a gente não suporta mais ouvir. Dentre elas está, eu sou um homem de Deus. Ah, por favor, vai. Por favor. Então Cristo
é o fundador da igreja, é o cabeça da igreja. Essa igreja que você frequenta ou foi, é Cristo. Você conseguiu ver Cristo lá? Não é você lutar para ver Cristo, não. Você tem que ver Cristo lá dentro. Nas atitudes, nas ações, no falatório, tem que ter Cristo. Uma igreja bíblica, uma igreja de Cristo, porque o resto é sinagoga de Satanás mesmo. Cristo ensinou assim. Uma igreja de Cristo tem como regra de fé e conduta não o que o pastor fala, não o que a mulher do pastor, o genro do pastor, o neto do pastor, o irmão do pastor, ou sei lá quem. É a Bíblia que é regra de fé e conduta. É a Bíblia. Não é o que a revelação. Eu recebi um áudio aí meu Deus, mas quanta bobagem. Gente, o sujeito falando no áudio que a mulher dele teve uma visão e que os mísseis estão apontados para a Terra. Ora, se os mísseis estão apontados para a Terra, então os mísseis vêm vindo dos extraterrestres. Já põe o carimbo de mentira. Por quê? Porque a igreja bíblica tem como regra de fé, de prática, a Bíblia Sagrada. Uma igreja que é de Cristo segue exclusivamente a Bíblia. Sentimentos pessoais, opiniões particulares, pressentimentos individuais não se sobrepõem sobre a Bíblia. Leia 2 Timóteo, esta passagem é maravilhosa. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 15 ao 17. Dá uma lida lá. Eu vou ler. O tempo está curto, mas eu vou ler. É que desde a sua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A regra tem que ser a Bíblia. Se a regra aí, funciona em língua que ninguém entende, em profecia que Deus mandou falar, que Deus mandou falar nada, lá deve ser sentimental. O que Deus mandou falar está escrito na Bíblia. E por causa disso que a regra de fé, prática e conduta da verdadeira igreja é a Bíblia. Você quer ver? Agora vai pegar. Agora vai pegar a coisa. Nenhuma, e eu, quando eu digo nenhuma, é porque eu estou desafiando biblicamente, não desafiar por desafiar, mas desafiar para você ver a verdade. Nenhuma igreja bíblica deve ter um nome. Porque não consta na Bíblia qualquer espécie de denominação. Igreja isso, igreja aquilo. Não tem isso na Bíblia. Nem Cristo, nem nenhum apóstolo, em qualquer tempo, denominaram seguidores como católico, luterano, não sei o que. Não tem. Não tem na Bíblia. Isso é coisa que o homem inventa. Só um sujeito, olha só,
Só uns, eu não estou aqui defendendo nada, nem ninguém, nem denominação nenhuma. Mas só um sujeito na Bíblia passou a ser chamado por um determinado nome. E o nome dele era João. Não defendo, mas estou mostrando a verdade bíblica para você. Não posso deixar de mostrar a verdade. Você pode ler lá Mateus capítulo 11, versículos 11 e 12. Não estou aqui defendendo esta igreja. Estou só mostrando a verdade bíblica. Não faço parte desta igreja. Só estou aqui defendendo a verdade bíblica. Para depois não falar, ele era. Não sou, não. Leia Mateus capítulo 11, versículos 11 e 12. Você vai ver que somente este homem recebeu um nome. Porque os outros todos foram chamados de discípulos, apóstolos. Quer em Jerusalém, quer em Antioquia, era igreja. Não tinha nome. Igreja, não sei o que, igreja, agora tem tudo, né? Agora tem tudo. Tudo quanto é nome. Eu vi outro dia, Igreja da Vassoura de Cristo. Olha. Bom, deixa pra lá, vai. Leia Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Gente, olha. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Não tem nome. Não tem nome. Então a igreja é de Cristo. Na igreja verdadeiramente bíblica, todas as pessoas, todos os membros, estou falando de pessoa que vai lá para visitar, não, estou falando, às vezes a pessoa está andando pela rua, e entra dentro de uma igreja, não, estou falando dos membros, todos os membros são iguais. Na igreja bíblica. A igreja bíblica não tem papa, presidente, não tem essas coisas. A igreja bíblica não. Isso é a igreja humana. Porque Cristo é o cabeça. E todos os outros membros, sem exceção, são irmãos. Não, pastor, não é. Leia Mateus 23, do 7 ao 10. É só você ler, irmão. Antes de você ficar sapateando, tacando pedra, leia Mateus 23, do 7 ao 10. É Cristo e o restante dos membros são irmãos. Mas então não tem pastor? Tem. Aliás, tem numa igreja, vamos entender, uma igreja bíblica, tem pastor e diácono, só. Pastor e diácono, só. Mas então você acabou de falar que, não, o pastor não é melhor do que o outro membro. O pastor, ele serve para aperfeiçoamento dos santos, ele serve para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele não é mais. Não é porque é pastor que ele é o dom da verdade. Não, dom da verdade é a Bíblia. E o pastor que segue a Bíblia, ele segue Cristo. O pastor que inventa coisas da Bíblia, transforma a igreja, a sua igreja, numa sinagoga de Satanás. Efésios, capítulo 4, versículos 11, 12 e 13. Leia antes de criticar, para você não passar vergonha. Estou falando para o rádio, estou falando, então, tem gente que já está ouvindo e já está criticando. Leia. Todo mundo é igual dentro da igreja. Não é porque é pastor que... Não, é igual. Mas então
função do pastor? É ajudar no crescimento e no aperfeiçoamento dos santos. Leia, José Geraldo Reis, leia a Bíblia, irmão. Acabei de falar, para você não passar vergonha. Leia a Bíblia. Se você ler Efésios, capítulo 5, versículo 23, você vai ver que a relação de marido e mulher é a mesma de Cristo para com a igreja. Leia a Bíblia, por favor. Para você não passar vergonha. Não fica feio, né? Ainda mais que você escreve, fica feio, passa vergonha. Feio um cristão passar vergonha constantemente por falta de entendimento e conhecimento bíblico. Outra coisa, membro são só pessoas salvas. Uma igreja, a membresia da igreja são as pessoas salvas. Os salvos são aperfeiçoados na igreja. Lembrando sempre que igreja não é um prédio, lembrando sempre que igreja não é um lugar que tem banco. Não, igreja é onde estão os crentes. Os salvos. Neste momento, um grupo de salvos está me ouvindo pelo rádio, um grupo está me vendo pela internet, um grupo está no Facebook. Aqui está a igreja agora. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Vai falar disso, que os membros se aperfeiçoam na igreja. Jesus deixou para a igreja verdadeira duas ordenanças, só duas. Não tem 3, não tem 4, não tem 5, não tem 6. Não pode cortar o cabelo. Falso. Não pode a mulher raspar aqui embaixo do braço. Falso. A mulher tem que andar com o cabelo preso. Falso. O homem não pode ter barba, bigode. Falso. O homem tem que ir na igreja de terno. Falso. Onde é que está isso na Bíblia? Eu estou dizendo que é falso porque não tem na Bíblia. E a regra de fé e conduta da igreja é a Bíblia. Duas ordenanças. Primeira ordenança, batismo. Mateus 28, 19. E segunda ordenança, a ceia. É só isso, igreja. É batismo e ceia. Acabou. Acabou. Irmão, mais uma vez, irmão, com todo carinho e respeito, epígrafe não está no texto original, irmão. Epígrafe é algo acrescentado pelos homens. Leia o contexto, irmão. Contexto. Parece que você não entende direito o que a gente fala. Você quer defender o erro, irmão. Subtítulo, comentários, não faz parte da Bíblia. Entendeu? Leia a Bíblia, leia o contexto e pega o que eu estou falando, se está no contexto de Efésios 5, 23 ou não, irmão. Em amor eu estou falando isso para você, porque eu creio que você é uma pessoa temente a Deus. O que te falta é vontade de aprender. Você quer combater quem está querendo ensinar. Você acha que eu vim aqui, acordei de manhã, não tinha o que fazer? Vou falar isso. Não, irmão, isso aqui é fruto de estudo, irmão. Agora
Agora, se você for mal criado comigo, eu vou ser com você também. Né? Isso aqui é estudo, meu amado. Se você for grosseiro comigo, eu vou ser com você também. Você não é obrigado a me ouvir. Nenhuma obrigação você tem de me ouvir. Aliás, só quero que me ouça as pessoas que seguem a Bíblia. Os oficiais da igreja, eu já falei ali, né? Acabei me antecipando. São os pastores e os diáconos. Presbítero é a mesma coisa que pastor. Bispo é a mesma coisa. As pessoas ficam usando esses nomes. Apóstolo não existe, né? Missionário, então não pode nem, né, um missionário tomar conta de igreja. Não, é pastor e diácono. Então você já começa a ver as coisas erradas. Entendeu? Porque presbítero, ancião, descrevem a mesma figura do pastor. E aí você pode ler Atos capítulo 20, versículo 28. Você pode ler 1 Pedro capítulo 5, versículos do 1 ao 3. O que faz o pastor? Ele cuida do rebanho de Deus. E cuida apacentando. Às vezes a gente tem vontade de apacentar, né? Mas não pode, é só apacentando. Entendeu? É cuidando das ovelhas. O que é apacentar as ovelhas? É alimentar estas ovelhas espiritualmente. Às vezes a gente encontra ovelhas aí de Cristo que rejeitam a comida. Elas gostam de comida estragada. Nós estamos aqui trazendo a comida bíblica, né? Alguns rejeitam. Fazer o quê? Mas a gente continua trazendo. Então, a função do pastor é apacentar as ovelhas que não são dele, são de Cristo. E os diáconos, o que são? Qual que é a função do diácono numa igreja bíblica? Ah, mas lá na minha igreja, porque eu sou diácono. Bom, eu estou falando da igreja bíblica. E tem gente que não está entendendo, está discutindo. Os diáconos, olha só, entenda bem, são servos a serviço da igreja. Então, de uma maneira geral, todos os homens da igreja, inclusive o pastor, são diáconos. Num contexto geral, o irmão falou que eu não sei o que é contexto, escreveu aí. Você não sabe o que é contexto. Oh, meu Deus, meu Jesus. Mas num contexto geral, todos os homens da igreja são diáconos. Porque os diáconos são pessoas, homens, a serviço da igreja. Tá? Qual que é o trabalho da igreja? Presta atenção, a igreja bíblica. O trabalho da igreja bíblica é ter um lugar para vender pastel. Né? Eu sou radicalmente contra esse tipo de coisa. Sou contra, não é porque eu sou contra simplesmente, sou contra porque não faz parte da igreja. Vender coxinha, vender produto, sabe, diversos. É contrário, Jesus expulsou os vendilhões do átrio do templo. Agora hoje a gente vê aí pessoas vendendo coisas lá nas igrejas, né? Vendendo CD. Qual que é a função da igreja bíblica? Ah, é da cesta básica. Não, não é. Função da igreja bíblica é trabalhar através da pregação para que as pessoas entendam o sacrifício de Cristo. E isto acontece unicamente pela ação do Espírito Santo, através da graça. Se a igreja tem outro propósito,
Então não é igreja. É simples. E isso está escrito na Bíblia. Leia Efésios, capítulo 2, versículos... Deixa eu rejeitar aqui, tem uma pessoa que está ligando agora. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, qual que é a função da igreja? É mostrar isso, não mostrar o contrário. A função da igreja é dizer, olha, é através do sacrifício de Cristo que nós somos salvos. Mas então a igreja não pode fazer obras de caridade? Pode, mas não é função dela. Não é função dela. Jesus falou assim, para os 70, né? E isso não serve como exemplo. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19, 20. Esta é a função da igreja. É assim que a igreja deve agir. A igreja não pode ter outro objetivo. Senão deixou de ser igreja cristã. Você entende isso? Como é que a igreja sobrevive? A igreja neotestamentária. Sabe o que quer dizer neotestamentária? Neotestamentária. É a igreja do Novo Testamento. Como é que ela sobrevive? A igreja bíblica neotestamentária não cobra dízimo. Não existe na igreja bíblica neotestamentária um sujeito que funciona como a pessoa responsável pela cobrança do dízimo. Até porque o dízimo era devolvido como fruto da terra e não em dinheiro, em espécie. A igreja neotestamentária bíblica. Ah, pastor, vai lá na minha igreja, pede Bíblia, pede o dízimo. Não é bíblica. Não é bíblica. Porque na igreja do Novo Testamento, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ah, eu vou dar, eu falei isso essa semana, né? Eu vou dar porque amanhã, quando eu precisar de alguma coisa, Deus vai abrir o caderninho dele lá, vai ver que eu dei. Ah, faça-me um favor, você está de brincadeira. E mais de brincadeira ainda está quem acredita nisso. Leia lá 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esta prática falsa, enganosa, mentirosa, de associar as bênçãos de Deus com as ofertas, isso é muito comum dentro das sinagogas aí de Satã. Não faz parte da igreja neotestamentária. Não há nenhuma associação no Novo Testamento de que você dá para Deus dar. Você dá porque o dia que você precisar, Deus vai ter lá no caderninho dele. Olha, o sujeito deu, então ele tem aqui sobrando a... O que está escrito em Atos 8? Versículo 20.
Atos 8:20. De graça recebeste, de graça dai. Aqui é Mateus 10:8, perdão. Mateus 10:8. De graça recebeste, de graça dai. Atos 8:20 diz assim, diz Pedro, Atos 8:20. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você vê que isto é exatamente, Atos 8:20 e Mateus 10:8 é exatamente contrário às coisas loucas e mercenárias que você ouve por aí. E as pessoas continuam fazendo coisas que a Bíblia abomina, fazendo coisas que Jesus rejeita, e dizendo que, olha, aconteceu nada. Leia, meu irmão, Mateus 10:8, e depois leia Atos 8:20. Ah, pastor, você está falando mal? Não, eu estou levando a verdade aqui para você. Que nem tudo aquilo que vem com a embalagem, dentro da caixinha escrito Igreja de Jesus Cristo. Olha quanta coisa você peneira e você vê o que sobra. Quando eu digo que 99,99% não são igrejas bíblicas, pensa que é exagero meu? É mesmo, peneira. A igreja não pode ter ligação com a política, com o Estado. Aliás, o Estado brasileiro é laico. Mas as igrejas chamam candidatos na época da eleição para subir no púlpito, quando não indicam, olha, o nosso candidato aqui é o fulano de tal. Jesus certa vez falou, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Num contexto, o que é de Deus? É a política? Não, a política é de César. O que é de Deus? A minha adoração a Ele, o meu culto a Ele. A gente obedece às leis do Estado quando as leis do Estado não se confrontam com as leis de Deus. Porque se confrontar, eu obedeço Deus. Eu tenho o direito que é dado por Deus para eu seguir a Ele e a sua palavra. O Estado não tem o direito de se meter nisso. E nem eu devo levar a igreja para dentro do Estado. As duas coisas devem ficar separadas, igreja e Estado. Mateus 22:21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Político, quer vir assistir o culto? Não vai falar de política aqui. Não vai se apresentar como político aqui. Isso é bíblico. A igreja não tem que ter candidato a nada. E isso é bíblico, porque a igreja é independente dessas coisas. Nosso tempo acabou. Mas já tá bom, né? Já deu até para brigar com o irmão aí já. Não, eu não, o irmão que brigou comigo. Diz que eu não sei o que é contexto. Ô irmão. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, te agradecemos, Senhor, porque hoje pudemos aprender tantas coisas que nos ajudam a discernir, a
peneirar o certo do errado. E eu tenho convicção que nós queremos ficar do lado do Senhor, que é o lado certo. Mesmo que isso nos deixe completamente sós. Mas estando sós do teu lado, estamos com a maioria, porque o Senhor é a maioria. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.